Olá a todos! A história que vos vou contar hoje é sobre uma mulher muito corajosa que amava a Deus e o seu nome era Esther e a sua história pode ser encontrada no Antigo Testamento, no livro da Bíblia e tem o mesmo nome que ela, Esther. Esther viveu há muitos anos atrás, ainda antes de Jesus ter nascido. Esther e a sua família pertenciam ao povo judeu, um povo que Deus amava muito, mas Esther e a sua família viviam como prisioneiros, longe da sua terra. Eles eram refugiados numa terra chamada Pérsia e isso tornava a vida de Esther e da sua família muito difícil, porque naquela altura os persas, que são os habitantes da Pérsia, não gostavam nada do povo judeu. Eles tratavam-nos mal e tinham-nos como prisioneiros. Mas Deus tinha um plano fantástico para aquele povo e para a vida de Esther, e por causa desse plano ela seria conhecida para sempre como uma heroína. Esther tinha um primo chamado Mardoqueu, que a protegeu e cuidou dela desde pequenina, porque ela não tinha nem pai nem mãe. Mardoqueu era um homem fiel a Deus. Ele também era judeu e vivia na Pérsia como um prisioneiro e refugiado. Naquela altura, o rei da Pérsia, que se chamava Xerxes, precisava de uma nova rainha e por isso ele ordenou: tragam-me as mulheres mais bonitas de todo o reino para receberem tratamento de beleza e a que mais me agradar será a nova rainha da Pérsia. Mulheres de todo o reino foram escolhidas para receberem estes tratamentos de beleza no palácio. E sabem quem estava no meio destas mulheres? Esther. Esther era muito bonita e o conselheiro do rei, que estava a tratar de tudo, gostou muito dela. Por isso, escolheu logo o melhor quarto para Esther e colocou 7 empregadas a cuidar dela. Depois dos tratamentos de beleza, cada uma das mulheres foi apresentada ao rei. Finalmente, chegou a vez de Esther ser levada à presença do rei Xerxes. E quando o rei a viu, ele gostou tanto dela, muito mais do que de todas as outras mulheres que ele já tinha visto. O rei Xerxes escolheu Esther como sua rainha e mandou que colocassem uma coroa na sua cabeça para que todos soubessem que ela tinha sido escolhida. O rei persa escolheu uma mulher do povo judeu para ser a sua rainha. Como é que aquilo foi possível se os persas odiavam os judeus e faziam deles prisioneiros? Esther não tinha contado a ninguém que era do povo judeu. Ninguém sabia, nem o rei. Antes dela ir para o palácio, o seu primo Mardoqueu disse-lhe: não digas a ninguém lá no palácio do rei que és do povo judeu, senão correrás perigo, tu e todos nós. Algum tempo depois, o rei Xerxes tinha nomeado um homem chamado Amã como seu primeiro-ministro. Mas esse homem odiava o povo judeu. Amã queria que todos se curvassem a ele, pois ele era muito orgulhoso. Mas um dia, Mardoqueu, que era do povo judeu, recusou-se a curvar-se perante Amã, porque ele adorava Deus. E ele não se curvava a ninguém, senão a Deus. Amã ficou muito furioso. Foi até ao rei e disse: Majestade, Sua Alteza, tenho algo muito importante a dizer. Entre os povos que vivem no teu reino, na Pérsia, há um povo que vive de forma diferente e não obedece às leis do teu reino. Amã, com aquela conversa, convenceu o rei a assinar uma lei que declarava que o povo judeu devia de ser destruído. Eles agora estavam todos, mas todos, em perigo. Mas Deus estava a cuidar deles, tal como cuida de ti e de mim e de todas as pessoas ainda hoje. Ele já tinha um plano. Deus não os tinha abandonado. O rei assinou a nova lei, mas ele não sabia que a sua rainha era judia. O povo de Deus estava em grande perigo e a nova rainha
também. Foram entregues cópias daquelas leis por todo lado e os judeus viviam em grande tristeza e angústia por saber o que estava para acontecer. Mardoqueu estava destroçado e muito aflito. Ele foi logo contar a Ester o que se estava a passar. Tinham de fazer alguma coisa. Eles tinham esperança que Deus os ia ajudar de alguma forma, só ainda não sabiam era como. Mardoqueu disse então a Ester: Ester, talvez Deus te tenha tornado rainha para salvares o povo judeu. Então Ester ordenou a Mardoqueu que juntasse todo o povo judeu e que jejuassem durante 3 dias e 3 noites, que ela faria o mesmo com as suas damas. Depois disso, iria ter com o rei. Naquele tempo, as pessoas não podiam ir livremente ter com o rei, mesmo a própria rainha. O rei que chamava as pessoas com quem queria falar. Quem não cumprisse esta regra podia até ser morto. Mas Ester estava disposta a tudo. Ester estava a ser muito corajosa. Ela podia morrer se fosse até à presença do rei sem ser chamada, porque isso era completamente contra a lei. E assim foi. Ao 3º dia de jejum, Ester vestiu as suas vestes reais mais bonitas e arriscou a sua vida. Ela só ficaria viva se, ao entrar na sala do trono, o rei lhe estendesse o cetro real. Ester entrou na sala onde o rei estava e sabem o que o rei fez quando a viu? Estendeu-lhe o cetro real. Ela aproximou-se, tocou na ponta do cetro do rei e perguntou assim: O que é que tens, rainha Ester? Diz-me o que pretendes, eu te darei, ainda que seja metade do meu império. E Ester respondeu: Se é do agrado de vossa majestade, gostaria que viesse hoje, juntamente com Amã, a um banquete que eu própria prepararei. O rei mandou que avisassem a Amã, e assim foi, os dois ao banquete preparado por Ester. Quando estavam no banquete, o rei disse à rainha: Diz-me o que desejas e eu te darei, ainda que seja metade do meu império. Ester pediu ao rei que ele e Amã fossem ao outro banquete que ela ia preparar no dia seguinte, e nesse banquete ela diria o que desejava ao rei. O rei e Amã foram ao segundo banquete de Ester e o rei perguntou-lhe novamente: Diz-me o que pretendes e eu te darei, ainda que seja metade do meu império. Então Ester pediu ao rei que poupasse a sua vida e a do seu povo, pois tinham feito planos para os matarem. Ela revelou que fazia parte do povo judeu. E o rei, muito surpreendido, perguntou: Mas quem faria tal coisa? Onde está esse homem? Ester respondeu: Esse homem queria fazer era Amã. Amã ficou cheio de medo quando ouviu aquilo. O rei ficou zangado com os planos de Amã e mandou que o matassem. E sabem o que aconteceu? Todos os bens de Amã foram dados a Mardoqueu. O rei fez dele um dos responsáveis do palácio. O rei mandou escrever uma nova lei que fazia com que todo o povo judeu ficasse protegido e fosse salvo. Esta lei foi espalhada por todo lado e entre o povo judeu houve uma grande alegria, pois agora estavam protegidos. Deus usou Ester para salvar o seu povo. Ester foi tão corajosa e não teve medo de dizer que fazia parte do povo de Deus. Por causa da sua coragem, o povo foi salvo e já não corria perigo. Que fantástico, não acham? A nossa história terminou. Por isso, agora vou fazer-vos
algumas perguntas. Primeira pergunta: quem era Esther? Segunda pergunta: porquê é que o povo judeu corria perigo? Terceira pergunta: de que forma é que Deus salvou o seu povo? Antes de terminarmos, gostaria muito que fizéssemos uma oração juntos. Fechem os vossos olhos e orem comigo. Deus, obrigada porque tu estás sempre connosco. Obrigada porque tu nos ajudas a ser corajosos como Esther. Fica connosco mesmo nos momentos difíceis e naqueles momentos em que temos medo. Agradecemos-te tudo, em nome de Jesus. Amém.